Bom, e uma proposta de tornar as eleições para diretores de escolas municipais mais democrática foi rejeitada na sessão da Câmara desta terça-feira. Confira na reportagem. Foi colocada em discussão a emenda sob a autoria do vereador Carlos Fangueiro, que propôs a alteração do artigo 32 do projeto de lei 5.095 de 2018, onde a escolha dos diretores das escolas do município é de competência do Poder Executivo. O pedido do vereador era para que fosse realizado um processo democrático, mediante delegação da escolha da comunidade, ou seja, por votação. Entretanto, a emenda foi rejeitada. Minha opinião é defender o direito da população a eleger seus representantes, como acontece em todas as eleições. E a escola tem uma autonomia através do seu conselho escolar, direção, APMF, comunidade, que são segmentos da escola, da livre escolha do candidato a diretor, sem a interveniência do poder público, em se envolver no processo. Fica assim uma situação chata, até para os diretores, porque os diretores hoje ficam com receio de participar do processo e amanhã ser exonerado do cargo, porque o poder público tem essa autonomia de tirá-los. A minha preocupação como participante de 5 eleições, diretor que eu fui, participei de 5 processos eletivos e a gente obedecia à Constituição, às leis que eram regulamentadas através do processo eletivo, então não tinha problema nenhum. E nunca o governo do Estado se envolveu no processo. Tanto é que eu outorgava para o Conselho a deliberação sobre a eleição. Então eu fico triste de fazer uma emenda, porque a gente gostaria também que houvesse o mesmo processo na rede municipal. Por que nós somos um país democrático? Se o Estado cumpre a legislação, o município também tem que cumprir. Outro requerimento colocado em votação foi do vereador Adriano Ramos, onde solicitou que fosse expedida a moção de apoio à manifestação de greve dos caminhoneiros. Hoje, um caminhoneiro, o valor que ele recebe do frete, 80% desse valor é o custo operacional dele movimentar a carga. Sem contar a depreciação do caminhão. Então, o valor do frete ele está muito abaixo daquilo que deveria estar. E agora nós temos uma política do governo federal que o aumento do combustível ele se baseia na alteração do câmbio. Então, nós estamos tendo alterações no preço do combustível constantemente, com muita frequência. A briga dos caminhoneiros é a briga de toda uma sociedade. Por isso, eu coloquei essa moção de apoio para poder demonstrar que a Câmara Municipal, ela que representa a população parnaguara, apoia o movimento dos caminhoneiros. Além disso, a sessão contou com uma homenagem ao senhor Milton Rosa Alves, conhecido como Chapadão, figura ilustre do esporte parnanguara. Foi através de um requerimento protocolado de autoria do vereador Adriano Ramos. Chapadão tem uma história na vida esportiva e, ao decorrer dos anos, conquistou vários títulos. Pôde descobrir novos talentos e tirou muitos jovens em situação de vulnerabilidade. Os vereadores fizeram registro do momento durante a sessão. Na sequência, representantes da assistência social da cidade, atendendo ao pedido do vereador Nóbrega, estiveram presentes prestando informações sobre as pessoas em situação de rua na cidade e discutiram o trabalho desenvolvido pelos profissionais, bem como os serviços prestados pela Casa Pop. Matérias importantes ontem na sessão da Câmara. A homenagem ao Chapadão, aí, que na semana passada a gente já fez aqui, muito merecida. A questão das escolas, quanto mais democratizar o processo de eleição dos diretores e depois dar autonomia para a gestão do diretor eleito, é mais importante ainda para a boa formação democrática dos próprios alunos. O que não pode é ficar essa coisa de ficar tirando diretora porque é contra ou a favor politicamente. Isso é um problema histórico aqui em Paranaguá. Desde quando eu era vereador, eu apresentei um projeto de eleições diretas nas escolas municipais. Esse assunto é muito polêmico, mas está muito certo o vereador Fangueiro em lutar por isso mesmo, porque ele sempre foi um diretor muito bem avaliado pelos alunos, pelos pais de alunos, pelos professores. Ele sabe, e sempre foi eleito, e ele sabe a importância de ser eleito. Também ontem na Câmara Municipal, eu ouvi falar que o presidente da casa lá, o Marquinhos Roque, disse que jogou algumas indiretas contra o apresentador aqui. Bom, primeiro, Marquinhos Roque, eu vou novamente lhe dizer, disse uma vez, vou dizer 2 vezes. Eu só vou responder para você o dia que você tiver coragem de citar meu nome. Eu cito o seu nome aqui. Eu, quando enfrento alguém, eu enfrento mesmo. Eu dou o nome da pessoa, eu digo aquilo que eu quero dizer sobre a pessoa e me responsabilizo sobre o que eu digo.
Agora, essa coisa de não citar o nome, ficar dando indiretinha, isso é covardia. Tem que vir de frente, tem que vir dar o nome. Diz o apresentador, Alceu era um filho. Aprenda, é assim que se enfrenta. Não é tem lá um apresentador, isso é coisa de criança. E mais, né? Ganha 12 conto lá como presidente da Câmara para sentar na mesa de presidente da Câmara para ofender o apresentador. E vou lhe dizer uma coisa, hein, seu Marquinhos? Eu tive a elegância de ontem, quando foi dada a matéria de que o senhor está respondendo um processo por infidelidade partidária, nem fui tecer comentários desairosos, comentários ofensivos a você. Não é assim que eu ataco de frente. Quando tem que atacar, eu ataco de frente. E como presidente da Câmara, vai trabalhar porque está faltando trabalho. Fez aquele projeto de lei da LL que ia parar os trens na cidade, mas não parou nem por um minuto. A lei mais burra da história de Paranaguá é aquela. É uma vergonha. O vereador que fez aquela lei devia ter a dignidade de devolver o dinheiro que recebeu no mês, porque aquilo não serviu de nada para a população. Ou você que está me assistindo agora, você tem visto os trens da LL só naqueles horários fora de pico, como a lei dizia que ia fazer? Gastam o dinheiro público, vivem sentados em cargos que não têm capacidade para estar sentado nos cargos. Antes andava na sombra do pai, agora anda na sombra do irmão. E de sombra em sombra vai andando. Mas vai chegar o dia, a justiça inclusive já está aí a ponto de caçá-lo, né? E se eu quisesse ser um pouquinho mais irônico, eu ia mostrar aqui que está cheio de cartão do Banco Itaú, não é isso aí? Banco Itaú. Deixa para a próxima, né? Deixa para a próxima.